Olá pessoal, tudo jóia? Um pequeno resumo, tá, sobre estratificação e desigualdade social, tá? De suma importância para entendermos um pouco sobre a sociedade a qual nós estamos inseridos, o grupo, o local que fazemos parte, né, desse grupo social. E para começar, então, a gente tem que entender que a desigualdade social, para a sociologia, ela é um grande objeto de estudo, com certeza, né? Vários estudos sociológicos, eles acabam mostrando que alguns dos fenômenos sociais mais graves, como a violência, podem estar relacionados com relações desiguais estabelecidas aí entre sujeitos, membros de uma sociedade, certo? E é comum pensar que a desigualdade está relacionada apenas com a condição econômica das pessoas. Entretanto, embora tenha grande impacto então na realidade individual, a condição material, ela apenas é uma das inúmeras diferenciações que possuem valor social agregado e que podem aí influenciar de uma forma positiva ou de uma forma negativa a realidade das pessoas, né? A realidade de uma pessoa inserida em determinado local. Atributos também como gênero, idade, crenças religiosas, questões étnicas, também podem e são vistos, né, dentro de um contexto valorativo dentro da sociedade, né? De uma forma que são vistos como características aceitáveis, desejáveis ou repulsivas, infelizmente. E é nesse contexto que se aplica o conceito daí de estratificação social, né? E uma simples forma de entender o que é a estratificação social é enxergar ela como um conjunto de desigualdades que atingem diferentes pessoas, diferentes sujeitos, né? Dentro de uma sociedade. Como? Separando-os de alguma forma dos demais, né? Um grupo de pessoas que pertence a uma camada mais pobre de uma sociedade, por exemplo, ela acaba não tendo acesso aos mesmos serviços disponibilizados a uma pessoa de melhor condição econômica. Tá? Isso também é visto de forma ainda mais clara na composição e na organização da maior parte das grandes cidades, de processo urbano, vamos pegar o caso Brasil, né? A partir aí meados do século XX, quando o Brasil começa realmente a uma industrialização, ela foi extremamente rápida e desordenada e desorganizada. E os grandes centros urbanos, isso fica muito bem evidente, né? Por exemplo, os bairros periféricos ou as periferias, aonde, né, se encontra aí a maior parte da população mais pobre, elas estão localizadas de uma certa forma comum aí, mais afastados dos centros das cidades, ali são mais excluídos, são mais retirados. E nesse sentido, as sociedades elas podem ser vistas como construídas então em uma pirâmide hierárquica, né? Uma minoria aí favorecida, ela encontra-se no topo e os menos favorecidos encontram-se mais próximos da base. Então a estratificação não é característica exclusiva de nossa era contemporânea, tá, gente? Não é só no sistema capitalista que nós tivemos essa forma, e principalmente no capitalismo industrial, onde é que, né, essa desigualdade ela se tornou muito mais visível devido à questão do êxodo rural e todo esse processo de transformação. Sempre existiu essa diferença, né? Essa estratificação. Então, e essa desigualdade, então, dentro desse sentido, ela é vista, né? E sempre foi vista em diferentes épocas da história humana. E segue alguns padrões aí de organização diferentes, dependendo do período e das convenções sociais de época.
Então, esses sistemas de estratificação, eles podem estar divididos em alguns formatos, alguns tipos, né, diferentes assim, como a escravidão, a questão das castas, o estamento e a questão das classes sociais dentro do sistema capitalista vigente na maior parte dos países do mundo. Então vamos pegar um pouquinho de cada um aí, só um pequeno né, um resuminho aí. A escravidão, por exemplo, ela é uma forma extrema de desigualdade. Isso tem que ficar bem claro, extrema. Né? Nesse sentido, aí alguns indivíduos tornam-se propriedade de outros e sendo tratados como objetos, sem força de ação, vontade, que não seja a de seu senhor. Né? Embora tenha sido formalmente erradicada, a escravidão ainda existe em certas partes do mundo, inclusive no Brasil. Em alguns casos ainda nós temos uma forma de escravidão em algumas regiões, em algumas áreas, né, de atuação de trabalho. Então, o sistema de castas, né, está associado principalmente às culturas indianas aí, que partilham da crença hindu referente à reencarnação. Então, esse sistema ele parte de uma crença de que os indivíduos estão separados em diferentes níveis hierárquicos determinados desde o nascimento. Então, cada casta possui aí um papel fixo a ser cumprido, e aqueles que não forem fiéis aos rituais e aos deveres de sua casta renascerão em uma posição inferior na próxima encarnação. Então, e não existe, portanto, mobilidade entre as hierarquias de uma casta, que determina até o tipo né, de contato que cada indivíduo pode ter com membros de outras castas. Tá? Então, as castas assim, tu nasce dentro dela e é ali que tu fica. Ela não te dá abertura de tu mobilizar. O sistema de castas ele também foi abolido, né, na Índia, então ainda em regiões muito conservadoras elas ainda acabam ficando, porque ainda é uma característica cultural e a gente sabe que a questão cultural ela demora para ser desestruturado assim ou reestruturada, né? Os estamentos, então, foram a forma de organização social de um grande número de civilizações do mundo antigo. O mais famoso deles foi visto na era feudal, aí, na Europa. Então, os estamentos, eles constituíam estratos com diferentes obrigações e direitos. Isto é, então, eram divididos em aristocratas e nobres, que ocupavam aí o posto mais alto da hierarquia, o clero, ou as autoridades religiosas, né, que formavam outro estamento, voltado exclusivamente aí para atividades religiosas, e os servos, então mercadores, artesãos, que compunham a plebe. E nesse sistema, cada estamento possuía, então, obrigações específicas. Então, por exemplo, os nobres guerreavam, né? O clero cuidava dos costumes religiosos e os servos eram, então, os responsáveis pela produção dos bens consumíveis necessários. E o sistema de classes, então, né, que possui aí a maior complexidade, é muito diferente dos outros tipos de estratificação. Embora não haja um consenso aí entre os estudiosos do assunto, mas nós podemos definir aí resumidamente, né, fazer um pequeno resumo, que uma classe social é como um grande agrupamento de pessoas que dividem condições materiais parecidas. Então, condições essas que podem influenciar imensamente os demais aspectos de suas vidas. Isso quer dizer que a condição econômica tem profunda influência sobre as formas de diferenciação das classes. Diferente então de outros tipos aí de estratificação, as classes não são estabelecidas por intermédio de posição religiosa ou por posição herdada. Os indivíduos possuem certa mobilidade na organização social, né? Podendo aí ascender ou descender na estrutura hierárquica. E a esse movimento damos o nome então de mobilidade social, uma importante parte da dinâmica de uma sociedade, lógico, né? Fica em aspas aí, né, uma certa mobilidade, né, uma certa liberdade para fazer de tudo para ascender. Entretanto, a gente também sabe que dentro do sistema capitalista, dentro do sistema de classes, fica tudo muito concentrado
e impossibilitado de determinados segmentos, determinados grupos ascenderem, né? E dentro da questão de classes, temos que destacar dois teóricos aí, né? Que se destacaram aí no estudo da teoria de classes, que é o Karl Marx e o Max Weber. Eles se pautaram aí na noção de que uma classe é constituída por um grupo de pessoas que se assemelham em relação à posse dos meios de produção. Existiriam, então, duas classes sociais principais distintas: os industrialistas, ou os capitalistas, né, e o proletariado. O primeiro, então, detém os meios de produção, e o segundo dispõe apenas sua própria força de trabalho para obter um sustento. Tá? Weber, entretanto, apesar então dele pensar aí como Marx em relação à influência da realidade material na formação de nossa sociedade, ele acreditava que haveria mais fatores, além da condição material do indivíduo, então que influenciariam a construção social. Para Weber, as teorias puramente materialistas eram insuficientes para compreender, então, a complexidade das relações sociais entre as classes. Dimensões da vida social, como a desigualdade social, não se resumiam puramente à condição material de cada indivíduo. Era necessário que observar as demais variáveis que afetariam a construção do sujeito social, como o status social, que é definido em relação de diferenças entre grupos sociais de acordo com o prestígio social conferido pelos demais. Então, extremamente importante também. Essa relação de status, por exemplo, vai além das separações econômicas, sendo determinado com base aí no conhecimento direto de uma pessoa diante, então, de interações em diferentes contextos. Tá? E isso confere certo poder de ação ao indivíduo, além daquele determinado por suas posses materiais. O que o Weber quer dizer aí? Que todo o status, né, social de determinada pessoa, uma liderança, independente se ele tem muito bem material, mas ele tem influência, ele tem um poder de persuasão, isso também faz parte dessa questão da classe. Ele está num outro segmento, né? A própria questão dentro do sistema capitalista, a questão da valorização do conhecimento em determinadas áreas, mesmo não tendo bens materiais adquiridos devido ao seu conhecimento, mas ele está em um outro status social comparado aos demais. Tá? Então, para o Weber não é só a questão do material, lógico, né? Se for analisar a questão marxista, o material sempre de suma importância, de extrema importância, para criar essas características e essas desigualdades e mostrar muito forte as desigualdades e muito também o acesso a determinadas coisas que o bem material ele favorece determinado grupo, enquanto que os outros menos favorecidos economicamente não têm acesso. Mas para o Weber, além da questão material, também tem toda a questão do status alcançado da pessoa, do indivíduo dentro da sociedade, além do material, também de suma importância para a construção das classes sociais e da forma de organização delas, certo? Forte abraço.